Seja bem-vindo, seja bem-vinda à educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza. Aula essa que iremos falar sobre ideias sobre a evolução e também um pouquinho de homologia e analogia. Acompanhe aqui comigo no nosso quadro virtual. EJA, aula 3, segunda etapa, módulo 1, unidade 2, quarto semestre. Na aula anterior também trabalhamos com vocês esse objeto de conhecimento que é vida e evolução, ideias evolucionistas. Iremos então aprofundar nessas duas ideias evolucionistas principais que não podem faltar em seus estudos. Um grande cientista que foi Lamarck na época levava em consideração que os seres vivos sim sofriam evolução. Outro cientista de bastante renome, junto com Alfred Wallace, chamado de Charles Darwin, mais à frente de Lamarck, com base também nas outras ideias e outros estudos, aperfeiçoou as suas ideias também sobre o evolucionismo. Mas temos diferenças básicas entre os dois. Acompanhe no quadro virtual para que você possa entender. Enquanto Lamarck afirmava que o meio cria necessidades e levam à mudança na forma dos indivíduos, Darwin, em contrapartida, afirmava que o meio exerce uma seleção natural que favorece os seres que apresentam determinadas características adaptativas. Agorinha, com exemplo, vai ficar mais simples que você possa entender. Aqui eu tenho que Lamarck afirmava que as novas características são conseguidas através da lei do uso e desuso, reforçando a lei do uso e desuso. Em contrapartida, Charles Darwin afirmava que na população existem seres que apresentam características que favorecem a sua sobrevivência. Então, nós estamos aqui estudando as diferenças básicas, de uma forma bem simples, até por conta do nosso tempo. As características são transmitidas, segundo Lamarck, de geração em geração aos seus descendentes, inclusive para a próxima geração. Enquanto, em contrapartida, para Charles Darwin, as características transmitidas nas gerações acontecem ao longo de vários anos. Então, observem aqui o exemplo da girafa. Para Lamarck, as girafas, através da lei do uso e desuso, precisavam desenvolver aí o seu pescoço, uma vez que faltava alimento em partes mais baixas e elas conseguiam alcançar nas folhas esse alimento precisando esticar o pescoço. Já para Charles Darwin, essas girafas foram selecionadas. Existiam girafas de pescoço pequeno, existiam girafas de pescoço grande. Uma vez que o meio, pela sua situação naquela época, foi de ausência de alimento nas partes mais baixas, favoreceram que as girafas que tivessem o pescoço mais longo sobrevivessem, enquanto as girafas de pescoço mais curto fossem extintas. Conseguiram observar? Acredito que agora sim. Continuando a nossa aula, nós temos aqui que a seleção natural é um importante mecanismo da evolução proposto e com a ideia mais aceita de Charles Darwin. Ela garante que organismos mais aptos a viver em determinado ambiente sejam, gravem no seu coração, selecionados. Ok? Na seleção natural de Charles Darwin, que é um dos principais mecanismos da evolução, ele afirma que os organismos mais aptos são selecionados pelo ambiente, pela sua sobrevivência. E dessa forma, eles se reproduzem com o passar dos anos, passam suas características a seus descendentes. Segundo esse naturalista, há uma luta constante pela sobrevivência, tudo em prol da sobrevivência.
E a seleção natural atua nesse processo, assim o organismo mais apto conseguiria sobreviver e teria mais chances de reproduzir, preservando dessa forma as variações úteis para cada espécie. Pois bem, como então essa seleção natural iria acontecer? Para que a seleção natural ocorra, são vários os fatores, como por exemplo, 1. A variabilidade entre os indivíduos. 2. A reprodução diferenciada. E 3. A hereditariedade, que significa passar as características para os seus descendentes. Chegamos então num ponto que vamos aprofundar ainda mais no processo de seleção natural, dando ênfase para a ideia evolucionista de Charles Darwin. Observem esses 3 tópicos importantes, vão aparecer num primeiro momento juntos, e agora, com o passar da nossa aula, eu vou aumentar a letra para que você consiga ler, e a gente vai trabalhando um por um. Vem aqui comigo. Variabilidade entre os indivíduos. 1. Reprodução diferenciada. 2. Reprodução diferenciada. 2. E hereditariedade. 3. Vamos ver um por um. Primeiro, variabilidade entre os indivíduos. Os organismos de uma mesma espécie precisam ter variações em suas características. Sem essas diferenças individuais, a seleção não poderia atuar. 2. Reprodução diferenciada. Os organismos mais adaptados a uma região reproduzem com uma maior frequência que os outros. Características desvantajosas podem levar indivíduos à morte, antes mesmo de sua reprodução. E por fim, a 3, que é a hereditariedade. As características vantajosas são passadas para os descendentes de geração para geração, aumentando sua frequência na população. Essa característica, caso continue, garante vantagem evolutiva e será passada para as várias gerações até que a característica desvantajosa se torne rara ou desapareça com o tempo. Como vocês viram nesses 3 tópicos importantes, as características precisam ser passadas de geração para geração. Isso acontece através, hoje, nós sabemos, da genética. Na época de Charles Darwin, ele não tinha ainda o conhecimento ou os estudos ainda divulgados do pai da genética, que foi Johann Gregor Mendel. Então, dessa maneira, os fatores que ele analisava era referente ao método de observação, em sua grande maioria. Então, ele não levava Charles Darwin ainda em consideração estudos da genética, até porque ainda não tinha na sua época. Charles Darwin, por curiosidade, estudava ciências da natureza. Este componente curricular, hoje, lá no ensino médio, é classificado como a biologia, o estudo da vida. Continuando aqui, nós temos que o darwinismo, então, é a teoria evolucionista proposta por Charles Darwin, a qual se baseia em importantes aspectos, como a ancestralidade comum e este que você vai nunca mais esquecer, que é a seleção natural. Sabe me responder, então, depois dessa explicação, por que as girafas têm pescoço longo? Acredito que sim. Se não, você pode voltar à nossa aula e assistir novamente a nossa explicação. Chegamos então no ponto de comparação entre os animais. Nós temos alguns animais que têm origem embrionárias diferentes e com órgãos com a mesma função. E temos o contrário. Temos animais aí com a mesma origem embrionária e com funções diferentes. Então, novamente, mesma origem embrionária, funções diferentes, ou também a mesma função. Nós vamos estudar isso com alguns exemplos. Ou de origem embrionária idêntica à mesma, com funções diferentes, ou vice-versa. O professor ainda está confuso, não vai ficar mais com essa explicação que você vai ter agora.
Calma então, respira aí no conforto da sua sala de aula, no seu tablet, no seu celular, para a gente conseguir entender de uma forma mais simples. Vem aqui comigo no desenho. Homologia. Esses animais, que é o ser humano, o guepardo, a baleia e o morcego, possuem igual origem embrionária. Mas possuem diferentes funções. Para o quê? Para os seus órgãos. O braço do ser humano, a pata do guepardo, a nadadeira da baleia e a asa do morcego possuem funções diferentes. Porém, eles são órgãos homólogos, têm a mesma origem embrionária, eles são mamíferos. Quando a gente olha a analogia, nós temos aqui o animal 1, que é uma ave, aqui no caso uma águia, que tem a mesma função da asa de um morcego, que é o animal 2. Porém, a origem embrionária, ela vai ser diferente, mas a função vai ser a mesma, que é voar. Isso é analogia. Conseguiram perceber a diferença de analogia, de homologia? Isso leva a dois nomes novos para vocês: a convergência adaptativa e a irradiação adaptativa. Vem aqui comigo. Convergência é o nome dado ao fenômeno por qual uma característica semelhante surge independentemente de suas duas espécies. Como assim, professor? Vem aqui comigo para você entender. Divergência descreve um padrão evolutivo que a adaptação a diferentes tipos de ambiente resulta no aumento de diferenças morfológicas. Então, quando eu olho aqui para o exemplo de órgãos homólogos, o braço do ser humano e a pata de um cão, eles têm a mesma origem embrionária, são mamíferos, porém, têm funções diferentes. Então, se você olhar para cá, eles estão fazendo uma irradiação adaptativa. Eles são órgãos homólogos. Se eu vier para o meu próximo slide, eu consigo ainda identificar outros órgãos homólogos que fazem irradiação ou divergência adaptativa, que são esses aqui que estão aparecendo, que também vimos nos slides anteriores. Pois bem, o contrário disso que estamos aprendendo são os órgãos análogos. São órgãos de origem embrionária diferente, mas com a mesma função. Então, nós temos aqui como exemplo a asa de um morcego e a asa de uma ave. As origens embrionárias são diferentes, mas as funções são as mesmas. Então, dessa maneira, eu tenho os órgãos análogos e eu tenho o processo de convergência adaptativa. Perfeito? Na aula de hoje, então, aprofundamos um pouquinho mais nas ideias evolucionistas, fizemos a comparação entre a ideia evolucionista de Lamarck e a ideia evolucionista de Charles Darwin, demos ênfase na ideia evolucionista de Charles Darwin e ao final da nossa aula vimos um pouquinho de órgãos homólogos, órgãos análogos, irradiação adaptativa e também convergência adaptativa. Espero vocês, então, na nossa próxima aula dentro de Ciências da Natureza, onde iremos estudar mais um pouco aí das nossas ideias evolucionistas. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau, valeu!